Na semana que passou, a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo deu posse a mais 2 novos membros. Na cadeira de número 2, como titular, assumiu o jornalista Fernando César Mesquita, cearense, radicado em Brasília há muito tempo. O segundo a tomar posse, como membro emérito, foi o ex-governador Lúcio Alcântara, que é, como se sabe, um dos homens que apoiam o movimento cultural no estado do Ceará. O Ceará, como se sabe, possui uma série de academias. A Academia Cearense de Literatura e Jornalismo é apenas a mais jovem dessa academia. Mas nós temos a Academia Cearense de Letras, a Academia Cearense da Língua Portuguesa e tantas outras academias, o que evidencia o interesse do cearense pelos movimentos culturais de um modo geral. A cadeira número 2, cujo titular, repito, assumiu o jornalista Fernando César Mesquita, tem como patrono permanente o também ex-jornalista Perboaire Silva. É para discutirmos os movimentos culturais no Ceará, as academias, as entidades que congregam todos esses movimentos, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para participar dessa discussão, nós trouxemos as pessoas mais indicadas para isso. O jornalista Vicente Alencar, que além de jornalista, preside, nesse instante, a Academia Cearense da Língua Portuguesa e que também integra e nos prestigia na Academia Cearense de Literatura. O nosso convidado também é o jornalista Fernando César Mesquita, repito, que tomou posse na semana que passou, assumindo como membro titular da cadeira de número 2. E para nos ajudar nessa discussão, o professor doutor Rui Martino Rodrigues, que preside a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e que integra, para o nosso orgulho, a equipe de debatedores e colaboradores do programa. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidados os jornalistas Fernando César Mesquita, que tomou posse na semana que passou, na cadeira de número 2, como membro titular da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o também jornalista Vicente Alencar, que preside a Academia Cearense da Língua Portuguesa, e o professor Rui Martino Rodrigues. Óbvio que nós vamos começar o programa com o tema objeto do editorial de abertura, que foi a solenidade na última sexta-feira da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que deu posse a mais 2 novos membros. O ex-governador Lúcio Alcântara, como membro emérito, e o jornalista Fernando César Mesquita. Lembrando que a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, nesse mesmo ato, comemorou, digamos assim, o seu primeiro ano, né, de fundação e, portanto, militância, sendo a mais nova entidade que congrega, passa a integrar esse movimento cultural, literário do estado do Ceará. Fernando César Mesquita, Vicente Alencar, é um prazer recebê-los aqui. E eu queria, Fernando, com a sua experiência como jornalista, qual é a importância, por exemplo, de mais uma entidade como essa, para a cultura no estado do Ceará, na medida em que nós somos, quer dizer, pioneiros em vários movimentos. Nós temos, por exemplo, a Associação Cearense de Imprensa, que é a mais antiga, uma entidade centenária do Brasil. Só para dar um exemplo que, para mim, é emblemático, dessa disposição do cearense de se fazer presente a esses movimentos. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você por participar desse programa. Quero agradecer à Academia Cearense de Literatura e Jornalismo por ter me escolhido por aclamação. É um motivo de muito orgulho para mim, principalmente porque vou ocupar a cadeira cujo patrono é o meu tio, João Perboaire Silva, e para mim é uma pessoa especial pela sua luta em defesa da liberdade de imprensa, muitas vezes expondo a própria vida, que hoje vou falar sobre isso.
E também... Quando você fala hoje, você se referia quando nós gravávamos o programa. Exatamente. Que eu gostaria de falar sobre isso. E eu acho que o Ceará, com esse movimento cultural que o Ceará tem, artístico, realmente ele está cada vez mais se distinguindo. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de nós queremos sermos melhor, mas acontece que eu, que conheço bem o Sul, que moro em Brasília desde 1963, durante muito tempo o nordestino, o cearense, foi discriminado. Né? Tudo era o pau de arara, era o baixinho, era realmente cearense, nordestino, paraibano, pernambucano, só podia ser porteiro de edifício, não podia ter nenhum tipo de ascensão social. Existia realmente uma discriminação. E o Ceará, aos poucos, e o Nordeste, ele foi mostrando ao Brasil e ao mundo que ele tem talento, que ele tem garra, né, que ele tem disposição, que ele tem realmente condições de não ser um ente marginal. O cearense, ele é realmente, ele é uma força, e isso hoje está comprovado em todos os setores. É na economia, na cultura, é na literatura de uma maneira geral, é no jornalismo, enfim, em todas as áreas. Isso realmente, essa movimentação cultural realmente é parte dessa expansão, dessa saída do casulo que nós estamos vivendo. E eu acho que o Ceará, o cearense, só tem que crescer e ocupar cada vez mais o seu lugar de destaque no Brasil e no mundo. Vicente Alencar, você, como eu disse, já milita, inclusive, em outras entidades, como, por exemplo, preside a Academia Cearense da Língua Portuguesa. Aliás, a propósito, na semana que passou também, já que estamos aqui, vou aproveitar, foi lançado o segundo prêmio de Trovas César Coelho, uma promoção da União Brasileira de Trovadores, a UBT de Fortaleza, cuja sede no Palácio da Luz, ali na Rua do Rosário, certo, no centro da cidade. Um movimento cultural, quer dizer, em prosa e verso, do jornal Trovador Cearense. Faço esse registro porque, inclusive, o Vicente está à frente desse movimento, também do Café Literário e do Correio Cearense. A Academia da Língua Portuguesa, nesse instante. Movimento há muito tempo nesses movimentos, notadamente os movimentos literários. Para você, a criação, a fundação de mais Cearense de Literatura e Jornalismo. Diga-se de passagem, o jornalismo tem uma presença muito marcante na literatura. Qual a tua percepção, mormente agora, com a posse de duas figuras tão ilustres como o ex-governador Lúcio Alcântara e o colega Fernando César Mesquita? Ô Arnaldo, bom dia, um abraço a todos da mesa. Eu acho que o Ceará cresce, o Ceará tem qualidade. É uma defesa que eu faço do nosso Estado. O Fernando falou há pouco sobre esses assuntos. A Academia Cearense de Jornalismo e Literatura, ela vem somar um pouco mais a tudo aquilo que já existe no Ceará. A nossa Academia Cearense de Letras, que é presidida pelo Pedro Henrique Saraiva Leão, médico e escritor, é a primeira academia do Brasil. Nenhuma outra que foi criada antes está em funcionamento. Nós fomos criados 2 anos antes da Academia Brasileira de Letras. O Ceará tem também a Academia Cearense de Retórica, que foi a pioneira no ramo no Brasil. Tem a Academia Cearense da Língua Portuguesa, que também foi a primeira a ser criada no país. Em termos de Estado, não existia outra. Temos a Academia Cearense de Medicina. Então, dizendo tudo isso... Associação Cearense de Imprensa. A nossa associação maravilhosa... Cuja cadeira número 2, que o Fernando César Mesquita tomou posse a semana que passou, era ocupada pela nossa inesquecível colega jornalista Ivonete Maia, que presidia a Associação Cearense de Imprensa e ocupava a cadeira número 2, que o Fernando Mesquita agora é o titular. Pois é, e o Perboaire Silva, que foi tio do Fernando, que foi o grande batalhador para ser criado o prédio atual da Casa do Jornalista, como se chama o prédio da CI, na Floriano Peixoto, ele foi um batalhador imenso, porque, na verdade, foi um jornalista de escola aqui no Ceará. Mas voltando às academias, por exemplo, a academia que eu estou presidente agora, por um feliz acaso, ela estava sendo presidida anteriormente pelo nosso colega jornalista Ítalo Gurgel,
da Universidade Federal do Ceará. E um outro jornalista segue no caminho da presidência. Agora, essa especificamente, que está sendo presidida pelo Rui Martinho, é uma academia que veio para ficar, porque ela vai enfocar os assuntos do jornalismo, porque para mim, como dizia o César Coelho, todo jornalista é escritor, e nem todo escritor é jornalista, porque é aquela história do Alencar Aripe e do Alencar sozinho. Pois bem, porque o jornalista escreve um livro a cada dia. O jornal é um livro a cada dia. Eu fiz uma palestra há poucos dias sobre João Brígido, nosso grande jornalista, que nasceu no Espírito Santo. Hoje a cidade dele pertence ao estado do Rio de Janeiro, mas que era cearense, filho de cearense, veio para cá com um ano de idade. Ele não escreveu um livro sequer, mas era um jornalista, escritor jornalista, e é patrono de uma das cadeiras da Academia Cearense de Letras. Portanto, eu acho que a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, ela veio dar mais uma colaboração positiva ao que se faz de cultura no Ceará. A propósito dessa colaboração que você menciona, professor Rui, eu vou, como presidente da academia, eu vou colocar aqui uma crítica que é feita, de um modo geral, pela sociedade cearense, quando se pergunta, o que fazem essas entidades, essas academias? Porque se de um lado a gente percebe claramente o apoio e o movimento em torno dos seus membros, dos que publicam, dependendo da área que seja, por outro lado, não se observa uma participação mais efetiva na vida do Estado, na vida da cidade, nas discussões, quer dizer, que refletem ou poderiam refletir, digamos, os problemas políticos, econômicos, sociais de um Estado como o nosso, ainda carente de muitas coisas. O que se propõe a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo? É ficar fechada apenas em torno dos seus membros? Ou ela busca agora também a externalidade dessa vida cotidiana dos cearenses? Que me parece uma função indispensável para essas entidades. Todo o Grêmio Literário é um fórum de debates e de exposição de trabalhos, da criatividade e das reflexões dos seus membros. E há uma tendência para que essas arcádias se tornem um fórum restrito, porque é onde geralmente se cultiva as letras eruditas, e as letras eruditas tendem a ser restritas. A Academia Cearense de Literatura e Jornalismo pretende dar uma inflexão diferente. Pretende ser, sim, como as demais, um fórum de debates e de apresentação de ideias e de exposição da criatividade dos seus membros. Mas pretende que esse fórum não seja restrito às letras eruditas. Ele pretende contemplar a literatura ligeira, a crônica, inclusive a crônica heterodoxa. Nós temos, inclusive, um dos nossos membros que tem um jornal virtual, que ele mesmo faz, que se chama Pelos Bares da Vida, onde ele faz a crônica da vida boêmia da cidade. Você se refere ao Altino, né? O Altino. Eu acho que nós somos a primeira academia do Brasil que tem um espaço para isso, para esse tipo de literatura, né? Que é uma produção artística heterodoxa, uma produção cultural heterodoxa, e que, de certo modo, nos aproxima mais da sociedade. Porque vive, inclusive, sobretudo à noite, né? Vive a boemia pelos bares da vida, e me parece onde a vida é muito pujante, diga-se. E as redes sociais hoje permitem isso, né? A nossa academia tem um blog, então nós temos um canal de comunicação com a sociedade. De sorte que nós pretendemos ser uma Arcádia em que não apenas os membros partilhem entre si a sua produção, mas que estendam essa produção e partilhem isso a toda a sociedade. Além de debatermos os temas da atualidade, os temas relevantes da atualidade. Pois é, a propósito desses temas, Fernando César, essa crítica que eu falei, ela é verdadeira. E ela não está restrita somente ao território cearense, ela permeia as entidades pelo Brasil afora. Imaginemos, por exemplo, uma discussão no plano do governo, em que a aprovação de uma determinada lei mexe com os interesses da comunidade, seja qual for, e que precisa de uma mobilização social muito intensa, muito forte, para que isso seja aprovado ou não. Torne-se uma política pública ou não, dependendo da angulação. Academias a que pertencemos,
tem, em primeiro lugar, além dessa responsabilidade, essa visão crítica das coisas, tem os espaços que a comunicação nos faculta, nos permite fazer. E não se percebe essa participação efetiva do que eu chamo na vida, no cotidiano, nas grandes discussões da cidade. E essa é uma crítica que é feita por as entidades todas no Brasil inteiro. Eu vou colocar, a produção já me avisou que nosso tempo esgotou, eu quero sequenciar essa discussão sobre a participação dessas entidades na vida cotidiana da sociedade, mas nós vamos fazer isso no próximo bloco, porque a seguir nós sequenciaremos essa discussão em torno exatamente da participação dessas entidades na vida, nos problemas da sociedade. Um instante só e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos jornalistas Vicente Alencar, presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, o também jornalista Fernando César Mesquita, diretor da Secretaria de Comunicação do Senado e membro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e o professor Rui Martinho Rodrigues, que preside a academia e integra a nossa equipe de debatedores. Estamos discutindo o papel das academias, quer dizer, artísticos, culturais, literárias, no cotidiano da cidadania, vamos resumir assim. Então. Faz-se uma crítica a essas entidades todas, e essa crítica, Fernando, eu tinha deixado para você no bloco que passou, não é restrita somente às entidades do Ceará, mas elas permeiam o Brasil inteiro, de serem umas academias que, não obstante a força mobilizadora que tem, pelo respeito, pelo prestígio que seus membros, quer dizer, possuem, ainda têm na sociedade, pela facilidade que tem de inserção, sobretudo, na comunicação, mas essas entidades acabam se omitindo das questões coletivas. Isso é o que se pensa. Para você, qual é a tua percepção sobre isso? E em que a nossa academia, que você integra e que completou o primeiro ano de fundação, pode fazer de diferente para dar essa contribuição que a sociedade faz e cobra? Olha, eu entendo que qualquer grupo social, qualquer entidade, qualquer associação, ela pode dar uma grande contribuição se ela não se hermetizar, não sei se existe esse verbo, né? Se ela não ficar fechada ali, né? Eu acho que se ela partir para o encontro com a sociedade, não digo apenas a sociedade que faz a sua estrutura, ou seja, jornalista, médico, dentista, não, se ela partir para o encontro com a sociedade, se ela se oxigenar, capilarizar, eu acho que ela presta um grande serviço. Hoje, a sociedade brasileira, ela tem uma sede de informação, de conhecimento, de participação. E cada vez que você tem uma instituição dessa trabalhando nessa direção, você está dando uma contribuição para a melhoria do conhecimento, melhoria das condições de vida das pessoas, ajudando elas a participarem mais da vida em comum. Eu acho que há um papel relevante, contanto que elas não se fechem em si mesmo e passem a ser entidades que atendam apenas aos interesses ou aos objetivos de um determinado grupo. Eu acho que é importante essa troca de ideias, a troca de informações, porque há uma necessidade hoje muito grande de informação e de conhecimento a respeito de qualquer assunto. Se você observar os programas de televisão, hoje eles são os mais variados. Não digo são os programas que você vê na televisão brasileira, mas você vê na televisão mundial, que hoje é a coisa mais fácil do mundo, você vê programas na televisão. A variedade de programas, a carência de informação, a sede, a necessidade que as pessoas têm de obter conhecimento e informações sobre os mais variados assuntos. Professor Rui e Vicente, eu estou colocando essa questão. Imaginemos, por exemplo, um estado como o Ceará, em que os índices
de analfabetismo ainda são bastante significativos, porque se de um lado você tem uma cobertura espacial de 98% dos alunos nas escolas, pelo menos esses são os números, do outro lado você tem um percentual enorme daqueles que chegam à quinta, sétima série sem saber ler, sem saber escrever. Isso tem consequências depois na questão dos movimentos culturais de modo geral. Vez por outra, se resolve criar ou uma lei de incentivo à cultura ou uma outra lei qualquer. Faz-se as audiências públicas para discutir. Se esses movimentos não disserem respeito aos interesses corporativos das entidades, você não vê essas entidades participando. E eu quero crer que quando você trata, por exemplo, eu dei um exemplo da cultura, interessa a todo mundo, independente de pertencer ou não a uma entidade, desde o analfabeto até o mais letrado, o mais respeitado. E não se vê a participação dessas entidades, por exemplo, nessas discussões. A filosofia da arte tem inúmeras concepções de arte, né? Falando de literatura como arte aqui, embora a nossa academia considere literatura em sentido amplo. Autores de tratados também, de certo modo, representam uma forma de literatura. Mas algumas das concepções, uma certa concepção medieval, por exemplo, baseada sobretudo em Tomás de Aquino, entendia que a arte devia servir a alguma causa, mas isso esteve muito presente no século XX, com a ideia de arte engajada. Não era a mesma causa que o Tomás de Aquino queria, mas eram outras causas, em geral, de ordem social. Mas Benedetto Croce e outros filósofos da produção artística entendem que a arte é autônoma. A arte engajada, muitas vezes, perde qualidade. E o que seria a qualidade da arte, me parece que a melhor filosofia da arte é do Immanuel Kant, que diz que a produção artística é aquela... você tem boa arte quando você consegue, numa situação particular, expressar alguma coisa de universal. Eu, sem acender muita vela no altar do Jorge Amado, eu acho que o Dona Flor é uma obra de arte realmente que atinge essa exigência do Immanuel Kant, porque ele conseguiu, numa história singular, expressar dois sentimentos universais. O desejo da aventura e o desejo da segurança. O doutor Teodoro, o segundo marido da Dona Flor, era o desejo de segurança. E o Vadinho era o desejo de aventura, que é universal, é comum ao ser humano. Então, a boa arte é aquela que expressa o universal no particular, não necessariamente engajada em alguma finalidade. Isso provocou um certo refluxo, porque a arte engajada, ou a arte que pretendia passar mensagens políticas ou sociais ou religiosas, foi inclusive apelidada pejorativamente de arte de estafeta, né? Que leva mensagem. Que os comunistas fizeram e os fascistas fizeram. Né? E isso trouxe um certo refluxo. O stalinismo fez. Né? Um certo refluxo. Os intelectuais, os artistas começaram a se distanciar dessa história de arte engajada. Né? E a nossa academia pretende não voltar a enveredar pelo caminho da arte engajada, mas se abrir às múltiplas expressões artísticas, de modo que comunique essa arte à sociedade, sem necessariamente se engajar. Até porque na contemporaneidade, Vicente Alencar, eu acho que há espaço para uma participação mais efetiva dessas entidades. Afinal, as entidades possuem, como eu disse, pessoas que pertencem a um estrato privilegiado, porque têm boa formação. Portanto, massa crítica suficiente para reflexões bastante substantivas sobre os problemas cotidianos. E isso não necessariamente significa, quer dizer, trabalhar de forma engajada, sob o ponto de vista político, aqui, compreendendo isso aqui. E sim, contribuir para uma discussão e mobilização de todo digamos assim, o estamento envolvido para a obtenção das mudanças que se pretende. Por exemplo, imaginemos aqui uma discussão sobre a fisionomia urbanística da cidade de Fortaleza. Só para dar um exemplo. Isso não invalida que essas entidades todas que mobilizam, porque têm a comunicação na mão, às vezes se omitam, podem muito bem participar. Mas é claro, qualquer que seja a atividade humana, a cultura ela tem que ser repartida, ela tem que ser dita, ela tem que ser mostrada. O que pese algumas pessoas acharem que a cultura tem que ficar presa, não, de maneira alguma. Dentro das letras, dentro da educação,
o que você nos pergunta a respeito das academias, eu tenho uma ideia da seguinte maneira. Eu acho que as academias deveriam ter um entendimento melhor com as universidades, com as escolas de segundo grau, de primeiro grau. Isso não invalida, porque os meninos, principalmente que estão começando, os adolescentes, pré-adolescentes, eles têm já foi dito aqui, uma necessidade de conhecimento muito grande. Isso as academias podem fazê-lo, podem ajudar. Por exemplo, a Academia Cearense de Letras, que é digamos, a entidade mãe de todas as demais academias do Ceará, ela reúne e congrega no seu prédio, no Palácio da Luz, 14 entidades, das mais diferentes da cultura do Ceará. E ali diariamente são vistas delegações, equipes de crianças dos mais diferentes colégios, estabelecimentos particulares ou públicos, que vão lá aprender alguma coisa. Então, se houver um pouquinho mais de atenção de lado a lado, essa coisa vai melhorar. Porque Milton Dias, Arthur Eduardo Benevides, Francisco Carvalho e tantos nomes do Ceará que continuam excelentes, mas são pouco conhecidos nos estabelecimentos de ensino, poderiam ser melhor divulgados, a cultura poderia ser melhor levada em consideração, chegar mais a esse pessoal para poder, logicamente, dar um contributo maior à nossa cultura de maneira geral. Por exemplo, a nossa Academia Cearense da Língua Portuguesa. No mês de julho, que é o mês que a academia não se reúne, julho e janeiro, mas é o mês de férias, ela vai fazer uma promoção para congregar não só o pessoal do Ceará, como também aqueles turistas que nos visitam. A sede da Academia Cearense de Letras, o Palácio da Luz, vai congregar em julho, 17, 18 e 19, uma primeira mostra de autores cearenses da Academia da Língua Portuguesa. Todo aquele escritor, poeta, jornalista, que tem um texto literário publicado, eu não digo nem um livro, tem um texto literário publicado, ele vai poder levar esse texto à academia, esse texto vai poder ser visto por alguém que irá até lá. E nós vamos fazer uma campanha maciça no sentido de que o nosso povo, a nossa gente e o pessoal que vem de fora também possa se fazer presente e olhar tudo isso. Portanto, pode haver uma interação melhor entre as academias e estabelecimentos e qualquer que seja a entidade. Você falou o plano turístico de Fortaleza, o plano de desenvolvimento da cidade. Onde é que as academias podem entrar? Podem entrar porque muitas pessoas que integram as academias têm conhecimento bastante da cidade, têm estudos publicados e podem também fazer com que a coisa flua melhor. É exatamente nessa vertente que nós estamos aqui, Fernando César, você sabe, há pouco mais de 45 dias, 50 dias da definição das convenções para as eleições municipais. Só para pegar aqui um exemplo. E até hoje não se ouviu uma palavra nem pronunciada, nem escrita em qualquer jornal, na direção dos problemas da cidade de Fortaleza. E nem se precisa apontar estes problemas, porque os que vivenciam o problema em maior ou menor grau, nós ou o homem que mora nos bairros periféricos da cidade, sabem disso. A briga fica, por enquanto, a discussão nas querelas políticas, não há outra expressão. E acho que com a massa crítica que essas entidades reúnem, quer dizer, no vácuo dessa discussão, por parte dos engajados políticos partidários, quer dizer, a entidade pode dar uma grande contribuição à cultura política da cidade. Eu concordo. Eu me baseio muito como... Meu pensamento é muito jornalístico, porque eu sou realmente, essencialmente jornalista, embora não abandone a literatura, mas sou essencialmente jornalista. E eu sou um defensor do jornalismo crítico. Eu acho que uma academia como essa nossa, que eu acabo de ingressar, ela tem que estimular o espírito crítico do jornalista. Nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre o problema dos carros-pipa no interior, né? E que é uma coisa absurda, né? Nós vamos daqui a pouco colocar na discussão no terceiro bloco. E eu acho o seguinte, que o jornalismo crítico, ele tem que ser estimulado, sabe? Eu acho que a nossa academia, ela pode trabalhar muito nessa direção, porque a Associação Cearense de Imprensa, eu conheço bem, porque desde menino, quando criança, garoto, eu frequentava lá com o meu tio. Existe o sindicato que endereça. Agora, uma academia pode discutir questões do jornalismo dentro do que se vê na atualidade, como você pode aproveitar os recursos disponíveis para fazer um jornalismo melhor que atenda à sociedade, aquilo que a sociedade está demandando em forma de reivindicações
justas e as reivindicações são muitas e nem sempre elas chegam ao conhecimento de todo o povo, porque há restrições ou não são bem acompanhadas no seu dia a dia, né? Então, eu acho que a nossa academia, né, o doutor presidente está aqui, ela pode fazer um fórum permanente de jornalistas para discutir o trabalho do jornalista, como o jornalista chegar mais próximo ao cidadão, como o jornalista pode reproduzir aquilo que a sociedade anseia, né? As disparidades sociais, tudo que está acontecendo, o desinteresse público pelos problemas mais graves do povo, das populações, é assim que eu vejo, e eu acho que o meu presidente também tem algumas ideias sobre isso. Eu vou fazer mais um intervalo, Rui, que a produção já me informa que eu preciso encerrar esse bloco nesse instante, mas quando voltar no terceiro bloco, eu quero colocar exatamente este problema das consequências de mais uma seca no Ceará. Um instante só, a gente volta. Há 50 anos eu conheço os carros-pipas e pessoas que carregam água na cabeça. Estamos vivenciando isso uma outra vez. O que fizeram os políticos ao longo da segunda metade do século XX para nós termos que vivenciar ainda uma miséria como essa, chamada carro-pipa e lata d'água na cabeça? Um instante só. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos jornalistas Vicente Alencar, Fernando César Mesquita e do professor Rui Martinho Rodrigues. E eu queria colocar nesse bloco para discussão, a propósito do bloco anterior sobre a participação das entidades intelectuais no cotidiano das pessoas, eu vou colocar em discussão aqui um problema que, creiam, a mim incomoda muito, é muito doído, porque eu acho que isso expõe a face, digamos assim, mais cruel de uma sociedade. O Ceará vive hoje, como de resto o Nordeste, mais uma seca. E uma seca nem de longe comparada com as secas que nós tivemos, por exemplo, em 58, só para citar aqui a mais recente. Mas seca. Prejuízo de safra, está aí o governo anunciando 1,2 bilhões de programas para acudir a perda das pessoas. E olha, nós estamos falando aqui de agricultura de subsistência, porque no agrobusiness isso não é problema, de jeito nenhum. Tá? Mas tem um lado que é muito cruel, e eu acho que nos humilha a todos, e eu, sinceramente, não queria ter sido prefeito, governador, nada disso, para, meio século depois, ainda ter que conviver com carro-pipa, e aqui não querendo parafrasear o poeta, e lata d'água na cabeça, porque o Fernando César me lembrou bem, quando eu usei a expressão, lata d'água na cabeça é muito bonito no samba, né? Poetizado como foi. Mas ver uma mulher grávida, com uma lata d'água na cabeça, morro acima, onde existem alguns relevos no estado do Ceará, andando 2 quilômetros estrada seca, sob um sol causticante, como é o nosso, para conduzir uma água ruim, que vai certamente até dar diarreia nas crianças que ela tem em casa e nela mesma. Isto não é mais admissível se conviver na segunda década do século XXI. Não é nem água, é um refresco de péssima qualidade. O que fizeram, então, os políticos desse estado, dessa região até hoje? Está aqui uma boa bandeira, professor Rui, Fernando César, Vicente Alencar, para que as entidades, de um modo geral, assumam, se levantem para discutir isso, para cobrar ações. Está aqui, essa é uma bandeira, que não quer dizer nada de engajamento que não seja um engajamento social. É possível conviver com isso?
Vicente Alencar. Pois não, Fernando César. Eu acho isso realmente uma demonstração da incúria, da falta de planejamento. Porque um país como o Brasil, que se destaca no mundo hoje por sua tecnologia na construção de aviões, e tem cientistas que estão trabalhando lá naquele centro lá na França, na Suíça, nos grandes centros tecnológicos do mundo, procurando descobrir a partícula de Deus, né? Como do professor Santoro, etc. Nós tenhamos aqui ainda esse quadro dramático de ver pessoas bebendo água salobra, água que não tem condições de realmente... Enquanto o professor Nicoletti está finalizando um software em que o homem, pela sua voz de comando, o cérebro, pelo cérebro vai obedecer, quer dizer, nós estamos vivendo com isso? Olha, não tem, porque é o seguinte, quando há uma cheia, quando há um inverno bom, parece que a ideia é de que nós vamos ter sempre inverno bom a vida toda. Então, não se tomam as providências. Você falou aí que o agrobusiness, não só... Sim, porque o agrobusiness, ele tem hoje irrigação, tem equipamentos sofisticados, ele tem realmente todas as condições de sobreviver. Eu fui presidente do IBAMA e me preocupei muito com essa questão da água, com a questão da energia alternativa. Você tem, por exemplo, os rios, não há um cuidado com relação às margens dos rios. E o assoreamento existe, né? Você também teria que ter um programa aqui de poços artesianos, você teria que ter realmente condições de fazer um estudo. Eu não digo o aquífero Guarani, que eu acho que o aquífero Guarani ele não passa por aqui, mas eu acho que nunca se fez um estudo mais profundo para saber até que ponto nós teríamos reserva. O Piauí tem. O Piauí tem reserva de água grande, você sabe, né? O Rio Grande do Norte também. O Ceará tem boas reservas, bem escondidas. O Rio Grande do Norte descobriram petróleo porque estavam procurando água, aí descobriram petróleo. Então tem água, tem água aqui no Piauí e não tem água aqui no Ceará. Eu não sei, não sou cientista, não sei, apenas sou um curioso e como trabalhei em áreas que tinham a ver com a questão do abastecimento, né? É como a mesma coisa o saneamento básico. Foi feita uma lei aí já há alguns anos e até hoje praticamente não andou nada em termos de saneamento básico. Ô, Vicente, olha, escândalo isso. Né? Eu tinha 7 anos de idade, hoje eu já tenho 57. Aos 7 anos eu botava água, naquele galão. Certo, o galão, as ancoretas. Porque naquele tempo não existia, quer dizer, adutora, água encanada, isso era inimaginável no interior. Então, quem morava no interior como eu sou, tinha que botar água mesmo nas costas até chegar em casa e tal. Hoje eu tenho 57. Ou seja, meio século depois, eu estou vivenciando, quer dizer, a mesma cena que eu aos 7 anos vivia. Isso é de envergonhar qualquer pessoa. Envergonha muito mais, Arnaldo. Detalhe, e hoje nós já temos os reservatórios, já temos acumulação hídrica suficiente para levarmos água a todas as pessoas. Quando eu tinha 7 anos, não existia essa acumulação hídrica, até se justificava. Não é o caso de hoje. Está faltando ação política. Faltando muita coisa. Envergonha muito mais porque esse caso não é de 50 anos. Esse caso é desde a criação do Ceará. Porque o Matias Beck já teve esse problema. Aqueles que vieram para cá primeiramente, o Martim Soares de Souza já teve esse problema. Então, isso é muito antigo. Nós tivemos a seca dos 38, 1888, a seca de 1877 e a emblemática seca do 15, o ano que meu pai nasceu, que a nossa querida Raquel de Queiroz, que era jornalista também, enfocou muito bem no seu livro, trouxe o problema à luz da verdade, à luz da realidade. E o 15 não foi capaz, com toda a sua fama, com a sua publicação, com os comentários que são feitos até hoje, e já deu luz a muita gente esse livro para escrever outros trabalhos, ainda não foi possível que alguém acordasse do Brasil para dizer a seca existe, mas ela pode ser trabalhada, ela pode ser organizada, ela não precisa ser tão cruel com os seus munícipes, com os seus filhos, como ainda hoje o é. Você vê o seguinte, lá no Rio Grande do Sul, que é desse país continental, 3 meses de seca, racha o chão, fica todo mundo louco. Aqui no Ceará nós temos 3 anos de seca, não são 3 meses.
Seguidos 3 anos, 2 anos, 4 anos, e a nossa gente resiste, mas resiste como? De uma maneira cruel e que poderia ser melhor trabalhada. Tem uma visão também que ele colocou aqui, é que quem é mais atingido aqui é a agricultura de subsistência. Subsistência, é o agricultor pobre. Você pode vir com o bolsa aí seca, mas não vai adiantar muito, né? Porque vai acabar havendo a migração para a cidade. Você tem que entender que vai continuar. O homem é telúrico, o homem está lá. O Luiz Gonzaga cantava isso muito bem com o Humberto Teixeira. O homem ele gosta ali da terra, né? Se não se atentar para isso, realmente não sei onde é que nós vamos parar. O que nos assiste agora, aboletado na sua poltrona, no ar-condicionado, talvez não faça ideia do que é um trabalhador rural acordar de manhã, pai de 5, 6 buchudinhos, todos, não ter nada em casa para comer. Não ter nada para comer, olhar para aquele sol para cima, ver o chão rachado, ter perdido o pouco que plantou, e pior, e não ter água para beber. E uma temperatura de 32, 33 graus. E não graus. ter água para beber. Professor Rui, eu queria colocar nesse instante. Repito, já existe acumulação hídrica suficiente hoje em todo o Nordeste para que isto não acontecesse mais. Ponto 2. A bancada do Nordeste, cujo coordenador que assumiu na semana que passou é o deputado José Nobre Guimarães, aqui do Ceará, deputado pelo PT, está aí uma boa bandeira para que o governo federal torne como política pública, a partir de agora, a construção de adutoras por todo esse Nordeste, levando água aonde ainda não tem água. Porque o Luz para Todos resolveu o problema. O Brasil hoje tem 100% de cobertura de energia. Então, se foi possível se levar luz para todos, é possível sim levar água para todos. É isso que me surpreende. Eu queria colocar. Denox. O que é o Denox? Desde que eu sou criança, todos nós aqui conhecemos o Denox. O Denox virou uma discussão de quem é o Denox, de qual é o senador ou deputado que é dono do Denox, e não qual é o currículo daquele que vai dirigir o Denox ou o DNOS. Virou uma questão menor, né, quando é um assunto maior. Esse assunto da seca, quais são as qualificações da pessoa que vai, o que é que ela pensa a respeito do trabalho, o que é que ela vai fazer para combater esse problema eterno da seca. Mas não, é o político tal, o político qual, que é o dono da área. Eu acho isso, sinceramente, eu lido com política. É a questão de sobrevivência, né, Fernando? Esse assunto da seca, de certo modo, é surpreendente. Porque, veja, o Arnaldo está falando em reserva hídrica. O Ceará tem 2/3 das reservas hídricas do Nordeste. O Denox é aqui, nessa divisão do poder, fatia um pedaço para um, outro pedaço para outro. O Ceará é o dono do Denox e o Denox construiu muito mais açude no Ceará. O Ceará tem 2/3 das reservas hídricas do Nordeste. Além disso, hoje nós não temos mais população rural. Hoje nós somos uma sociedade urbana. O Estatuto da Terra, da década de 60, criou uma ameaça de direitos para o morador em face do proprietário, e os proprietários expulsaram os moradores. Hoje as fazendas não têm moradores. Então as populações estão todas acumuladas nas cidades, o que facilita muito o abastecimento. Difícil seria abastecer uma população dispersa no campo como era antigamente. Por outro lado, a economia rural do Nordeste, particularmente no Ceará, no semiárido, está desativada há muito tempo. Eu fiz uma viagem por terra em junho de 2008 e fiz outra rodando aqui pelo Nordeste, agora em dezembro e janeiro do ano passado, dezembro do ano passado e janeiro desse ano. E a gente roda pelas estradas e não vê um roçado. E não vê mais ninguém. Agora foi em janeiro, mas em julho, no meio do ano de 2008, era fim de inverno. Você não via um menino vendendo milho, vendendo uma melancia, ou vendendo uma enfieira de peixe, como eles chamam no sertão, na beira da estrada. Não tem mais isso. A economia rural foi desativada, as pessoas hoje vivem das aposentadorias, dos benefícios da lei orgânica de assistência social, que eles chamam de aposentadoria, e vivem das políticas sociais ou do assistencialismo social. Estão matando a produção. Então, não temos mais retirante. A gente está vivendo uma seca, mas não ouve falar em retirante. Você não tem retirante, mas se você
você ainda tem muita gente da agricultura de subsistência. E esse é o que é mais atingido. Claro que ao contrário, por exemplo, se você entrar, eu moro em Brasília, se você sair de Brasília para qualquer lugar, hoje você não vê um palmo que não esteja plantado. Não, mas aqui no semiárido é diferente. Aqui a gente não vê um palmo que seja plantado. Tudo plantado com alta mas lá é outra realidade. É outra realidade. Aqui no Nordeste, a gente vê as terras trabalhadas na zona da mata e no agreste. Eu viajei agora pelo interior de Pernambuco, Paraíba, Alagoas. O agreste é todo plantado, é todo cultivado. Mas o semiárido você não vê uma nesga de terra cultivada. Rui, mas as pessoas estão lá, Rui. As pessoas estão lá. Mas estão e as pessoas estão sem água. A inexistência da economia rural não justifica, quer dizer, a inexistência de infraestrutura para se ter água, para beber. Pelo contrário, não estou justificando não, é mais grave ainda, porque as pessoas estão reunidas, seria muito mais fácil abastecê-las. O carro-pipa hoje, a lata d'água hoje, não é no campo, é na cidade, na periferia das cidades do interior, que cresceram muito, ou incharam muito. Seria muito mais fácil proporcionar abastecimento d'água à população urbana do que à população rural. Isso aí é que significa que houve realmente um abandono das políticas de saneamento público. Porque saneamento tem o tripé, água, lixo e esgoto. Começa com água. Se bem que nós estamos falando de uma coisa, quer dizer, levar água, mas até, de certa forma, é autorrespondível, porque se o que está ruim pode ficar pior, eu vou piorar. Se você não tem ainda, quer dizer, pessoas que tenha direito a fazer suas necessidades fisiológicas de forma cidadã, porque as pessoas não têm uma fossa séptica dentro de casa, você imagina o luxo que seria ter água encanada. Mas essas coisas não se excluem. Pelo contrário, eu acho que quando você leva a água para o cidadão, a fossa séptica vem junto. Agora, o fato, Rui, é que a população rural não é tão pequena como você mencionou. Não está todo mundo só nas cidades, não. Tem muita gente rural, as televisões e jornais estão mostrando todos os dias. As pessoas morrendo de sede. Você vê os poucos animais. Existem escalas, né? A escala você tem hoje, realmente no centro-sul, no centro-oeste, você tem uma grande escala. Aqui a escala é bem menor. Não, se você considerar não só a população da sede dos municípios, se você considerar a população que está aglomerada, que não é considerada urbana pelo IBGE, porque está nos distritos e nos povoados, essa população está aglomerada e seria fácil de servir água a essa população. E eu nem estou querendo ainda água encanada. Bastaria que você fizesse o que antigamente se chamava chafariz. Era um ponto de água que, sendo uma população aglomerada num distrito ou num povoado, ela poderia tirar essa água, colher essa água no chafariz, sem precisar de carro-pipa. Ô Rui, essa questão do carro-pipa que o Arnaldo falou, no porque não mudou nada. Nas fazendas, talvez não se tenha mais do que 1 ou 2% da população. O carro-pipa não mudou nada. O que ele expôs aqui para nós é que seja tomada uma providência para mudar esse tipo de coisa, porque você falou no chafariz, está certo. Existe. Agora tem que furar o poço. Quem vai furar o poço? Aí é que está o problema. Não, eu poderia trazer água encanada do açude até o chafariz. O homem vai ficar esperando, o homem do campo, que mora lá em Cipó dos Anjos, num lugar perdido no Ceará. O poço tem um problema. O Fernando estava falando aqui em reserva subterrânea. O Ceará tem isso mapeado. Tem algumas áreas aqui perto do litoral, aqui por Pacajus, por aqui, tem muita água subterrânea. Mas tem regiões que o cristalino é completamente impermeável. Você já tem, Rui? Quando tem, às vezes, é água salgada. Você tem, no caso do Nordeste e do Ceará especificamente, seria colher água de superfície tem todas as condições de eliminar este problema. Porque você tem, primeiro, as reservas hídricas em capacidade superior às necessidades. Segundo, você tem integração de bacias. Você já tem um sistema feito que uma bacia aqui está seca, a bacia a jusante pode muito bem liberar água para que aquela se complemente. Ora, a solução, a infraestrutura está dada. Só está faltando agora alguém decidir, ao invés de colocar dinheiro, nas coisas que dão visibilidade, enterrar cano e levar água até lá. Será que seria o passo da boa vontade? Ainda tem mais uma facilidade. Tem as técnicas de dessalinização. O fato é que não se pode mais conviver no século XXI com essa miséria. E a dessalinização, hoje, você tem hoje tecnologia, a dessalinização por osmose reversa, né? que se usa. Né?
Mas hoje você, que era uma coisa muito cara, que envolvia você ter equipamentos, usar óleo diesel, mas hoje você já tem equipamentos bem baratos que você pode pegar água salobra e fazer a dessalinização dela. Você pode montar usinas sobre o oceano flutuante e dessaliniza e manda água para cá. Em meio ambiente se trabalha muito por administração por bacias, né? Hoje você tem já estudos, planejamentos, planos de manejo por bacias. Mas eu não sei, aqui no Nordeste, como eu fui eu fui presidente do IBAMA e secretário de Meio Ambiente no Maranhão. E lá nós trabalhávamos muito na administração por bacias, né? Você é coisa integrada dentro daquela bacia. Você via tudo relacionado com aquelas bacias. Fernando, você como presidente do IBAMA, o criador do IBAMA na época, você também se preocupou muito com isso. Você foi governador de Fernando de Noronha, também problema de seca. E como criador do IBAMA, como você estava vendo naquela época, está vendo hoje esse problema que o Arnaldo acabou de colocar? Você só tem 30 segundos, se é possível responder. Não, eu vejo que você hoje no Brasil pensa muito alto e esquece de olhar o que está lá embaixo. A base. A base. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense, agradecendo aqui aos nossos convidados, os jornalistas Fernando César Mesquita e Vicente Alencar, e o nosso professor Rui Martinho Rodrigues, colaborador aqui da nossa equipe do programa, na esperança de que daqui mais uma década não se esteja mais convivendo, discutindo toda isso. uma década discutindo carro-pipa e as pessoas morrendo de sede ou bebendo água contaminada, se é que se pode chamar aquilo de água do que se está vendo. A todos, muito obrigado e até o próximo Visão Política. Até lá.